Continua com a divulgação da doutrina espírita participando do Clube Amigos da Boa Nova. Tenha mais informações através do telefone 0800 12 18 38. No programa de hoje estou com Eulália Bueno falando um pouquinho mais sobre mediunidade e psicografia. Bom, Eulália, no bloco anterior nós falamos sobre a seriedade que é necessária ao trabalho de psicografia. Bom, primeiramente a gente sabe que a pessoa, a pessoa que procura a informação, ela está em quase 100% dos casos, em um momento aflitivo. Exatamente. Como que a gente pode orientar essa pessoa a procurar um trabalho, uma casa, um médium que tenha equilíbrio para realizar tal tarefa? Nesse momento, para essa pessoa, é uma tarefa difícil, porque ela está enceguecida, ela só consegue perceber a necessidade dela. Então, de preferência, ela deveria ter alguém ao lado que a orientasse, porque não existe um trabalho de psicografia sério se não existir uma casa totalmente estruturada nas demais tarefas, que não seja uma casa apenas voltada para a psicografia. Ela precisa ter a sustentação de tarefas como o evangelho, o passe, o estudo das obras de Kardec, principalmente da mediunidade, a tarefa da desobsessão. Por quê? Porque imagine um auditório com 200 pessoas e 5 médiums, sendo um de psicografia. Imagine a quantidade de vibrações de um lado e a quantidade de vibrações do outro, que graças a Deus é multiplicada pelas presenças espirituais, para nos oferecer essa sustentação. Então, a primeira coisa que a pessoa deve buscar é a idoneidade da casa, aonde ela procura a mensagem. Procurar saber se aquele médium não se dedica apenas à psicografia, que ele tenha um trabalho efetivo que mostre a sua dedicação à disciplina exigida pela doutrina espírita. Que o médium não tenha começado ontem, porque a psicografia ela é muito fácil de se iniciar, mas para que ela seja aperfeiçoada ao ponto de você poder se tornar instrumento da recepção de mensagens de entes queridos, num ambiente em que a maioria das pessoas não tem esclarecimento e também pertencem a outras religiões, não que vá críticas a outras religiões, mas elas não são obrigadas a saber como funciona a mediunidade, o que interfere no médium, como o psiquismo do médium pode influenciar essa mensagem, qual é o tipo de mediunidade de psicografia que ele tem, porque se for a intuitiva, você recebe a ideia e veste com as suas palavras. Então, muitas vezes, torna a mensagem desacreditada, porque as pessoas vão atrás da palavra, não do espírito da palavra. O que aquilo está querendo dizer? Você me dá um recado, eu vou fielmente passar esse recado, mas talvez não passe com as palavras que você me disse, mas seja fiel à mensagem que você direcionou. Então, essa pessoa tem que procurar essa estrutura, principalmente da casa espírita, a idoneidade da casa. Com certeza. Bom, muitas pessoas têm como exemplo de psicografia o trabalho desenvolvido por Chico Xavier, um trabalho sem igual, Chico Xavier, assim como você acabou de citar, ele tinha N trabalhos, ele não fazia só a psicografia, o trabalho dele incluía o evangelho, incluía a cura, entre tantos outros trabalhos que a gente, vendo um pouquinho mais da biografia, a gente chega lá. Bom, no caso, o médium, por vezes o médium não está tão equilibrado assim, para servir de instrumento, para psicografia, Como que o médium deve perceber em si mesmo que ele não, se é que é possível, que ele não está tão preparado assim ou que ele está levemente desequilibrado para tal? Eu costumo dizer e faço isso, um ritual, vamos dizer assim, uma obrigatoriedade no meu dia a dia. Eu tenho um grupo de pessoas dentro da casa com um bom nível de estudo e de confiança, a quem eu peço que estejam sempre me analisando. Porque, fatalmente, às vezes o processo obsessivo ele é tão sutil que você não percebe
que está adentrando nesse processo. E aí, naturalmente, todos nós temos a vaidade, porque a vaidade acaba sendo uma autoestima. Quando em excesso, ela vem a prejuízo. Mas nós também não conseguimos perceber essa linha tênue que divide esses dois estados de espírito. Então, nós precisamos sim confiar na equipe que está ao seu redor e que eles sejam amigos o suficiente para apontar deslizes que porventura nós não venhamos a perceber. E às vezes eu acho até que esses deslizes são patrocinados pela espiritualidade maior para testar o preparo desse médium, porque se ele se melindrar, fatalmente ele vai fazer o quê? Ele vai achar que aquela equipe está com ciúme deles, da mediunidade dele, e vai se afastar, demonstrando a falta de preparo para essa tarefa. Mas, mesmo que a equipe esteja enganada, atender o que eles falam é simplesmente melhorar as suas condições mediúnicas, porque é diferente você, por exemplo, eu tenho livros de mensagens publicadas, é totalmente diferente as mensagens dos livros que vêm de um espírito de qualidade superior, né, de condição moral superior, da mensagem de um espírito atormentado. Atormentado porque, na maioria das vezes, nenhum de nós está preparado para morrer. Todo mundo diz assim, eu quero deixar tudo certinho para no dia que eu morrer não haver nenhuma pendência. Só não vai haver pendência se você estiver imobilizado, porque a qualquer instante você vai estar sempre no meio de alguma coisa. E isso gera ansiedade. Se o espírito não tem o preparo da doutrina espírita, ele fica mais atormentado. Se do lado de cá não há o entendimento a respeito do que representa a morte para o espírito, que não é um corte de continuidade, esse desespero atormenta mais o espírito e interagem uns sobre os outros, porque existe entre eles um elo de amor e de convivência. Então, acabam todos quase vivendo um processo obsessivo. E o médium que não está preparado vai estar no meio desse campo de batalha. Com certeza. A gente vai continuar falando mais sobre isso no nosso próximo bloco. Voltamos já já.